Após o fim de um casamento marcado por escolhas difíceis e ressentimentos acumulados, um homem tenta reconstruir sua vida enquanto cuida dos filhos, apoia os pais idosos e lida com as cicatrizes emocionais deixadas para trás. Quando o passado bate novamente à porta, ele se vê dividido entre a razão e os sentimentos, forçado a confrontar memórias, arrependimentos e as complexidades do perdão. Em meio a mudanças inesperadas, ele descobre que recomeçar nem sempre significa voltar ao ponto de partida. Às vezes, é seguir adiante com mais clareza sobre o que realmente importa. Minha esposa aceitou secretamente um emprego em outro estado sem me avisar e deixou a mim e nosso filho de 8 anos. Os últimos meses foram alguns dos mais difíceis da minha vida, e honestamente, eu não sei mais para onde correr. Minha esposa Stephanie, há 42 anos, e eu, há 44 anos, estamos casados há 10 anos, juntos há 12. Temos gêmeos de 8 anos que são o centro do nosso mundo, ou pelo menos eu achava que eram o centro do mundo de nós dois. Cerca de um ano atrás, meu pai foi diagnosticado com leucemia em estágio 3. Foi do nada. Um dia ele estava brincando com as crianças no quintal, no outro, estava no hospital com os médicos nos dizendo que talvez ele não tivesse muito tempo de vida. O diagnóstico mudou tudo para mim. Meus pais sempre estiveram presentes para mim, e agora era minha vez de estar lá por eles. Minha mãe também precisava de apoio, ela estava completamente sobrecarregada tentando cuidar do meu pai enquanto gerenciava a casa e as finanças. Antes do diagnóstico do meu pai, Stephanie e eu tínhamos conversado sobre eventualmente nos mudarmos para uma cidade maior, com mais oportunidades de carreira. Era algo que ambos queríamos na época, mas sempre foi um plano para algum dia, nada concreto. Depois que meu pai ficou doente, eu disse a Stephanie que não podia me mudar. Não com meu pai lutando pela vida e minha mãe precisando tanto de ajuda. Eu precisava estar aqui por eles. E esperava que ela entendesse. No começo, parecia que ela entendia. Ela me abraçava quando eu desabava depois de visitas particularmente difíceis ao hospital. Cuidava das crianças quando eu precisava levar meus pais para consultas. Mas, conforme as semanas se transformaram em meses, as coisas começaram a mudar. Stephanie voltou a tocar no assunto da mudança. Ela trabalha com marketing e sentia que estava estagnada na nossa cidade menor. Começou a me mandar vagas de emprego de outras cidades, falando sobre todas as oportunidades que estava perdendo. Eu a lembrava da condição do meu pai, mas ela sugeria que ele poderia nos visitar, ignorando completamente o quão doente ele estava ficando a cada nova rodada de quimioterapia. As conversas se transformaram em discussões. As discussões viraram brigas. Passamos de discutir as coisas calmamente para gritar um com o outro depois que as crianças iam dormir. Ela me chamava de sensível demais em relação à doença do meu pai. Eu a chamava de egoísta por não entender a gravidade da situação. A tensão em nossa casa ficou insuportável. Então, no mês passado, voltei para casa depois de levar meu pai à quimioterapia e encontrei Stephanie praticamente saltando de alegria. Ela tinha novidades, havia recebido uma oferta para um cargo de gerência sênior em uma firma de marketing, em uma cidade a 3 estados de distância. O salário era quase o dobro do que ela ganhava agora. Dei os parabéns, tentando demonstrar algum entusiasmo, enquanto minha mente corria. Quando ela se candidatou a esse emprego, por que não me contou? Estávamos brigando sobre a mudança, mas eu nunca pensei que ela faria isso pelas minhas costas. Quando fiz essas perguntas, tentando manter a calma, ela ficou na defensiva. Disse que não contou porque não achava que conseguiria o emprego, era uma chance remota. Ela não esperava ser contratada, mas foi, e já havia aceitado. A briga que se seguiu foi diferente de tudo que já tínhamos vivido no nosso casamento. Foram ditas palavras que não poderiam ser retiradas. Eu disse que ela havia me traído ao tomar uma decisão tão grande sem me consultar. Ela disse que eu estava a impedindo de seguir em frente, que não podia continuar recusando oportunidades por causa dos meus problemas familiares. Problemas familiares. Foi isso que meu pai morrendo se tornou para ela, um problema. Stephanie arrumou uma mala naquela noite e foi ficar com os pais. Passei a noite olhando para o teto, me perguntando se aquele era o fim do nosso casamento. Na manhã seguinte, os gêmeos perguntaram onde estava a mãe deles, e eu não soube o que responder. 3 dias depois, Stephanie voltou. A única razão pela qual retornou foi por causa das crianças. Sentamos à mesa da cozinha depois que eles dormiram e tentamos conversar. Ambos admitimos que ainda nos amávamos, mas o problema fundamental permanecia. Ela não estava disposta a abrir mão da oportunidade de emprego, e eu não estava disposto a abandonar meus pais quando mais precisavam de mim. Chegamos ao que parecia ser o único compromisso possível. Stephanie aceitaria o emprego e se mudaria, enquanto eu ficaria com as crianças e continuaria ajudando meus pais. Ela voaria de volta a cada 2 fins de semana para ver os filhos. Não era o ideal, mas parecia o único caminho que não envolvia papéis de divórcio. O primeiro mês do nosso casamento à distância foi difícil, mas administrável. Stephanie chegava tarde na sexta-feira e ia embora no domingo à noite. As crianças estavam confusas, mas se adaptaram, como as crianças geralmente fazem. Eu cuidava de toda a rotina,
trabalhava em tempo integral e ainda ajudava meus pais. Era exaustivo, mas eu continuava. No segundo mês, as rachaduras começaram a aparecer. As visitas de Stephanie ficaram mais curtas. Ela começou a chegar no sábado de manhã em vez de sexta à noite, alegando compromissos de trabalho. Nossas ligações ficaram menos frequentes. Quando falávamos, as conversas eram tensas. Ela parecia distante, irritada, e muitas vezes cruel, criando brigas por coisas pequenas, como a roupa que eu colocava nas crianças ou o que eu dava para o jantar. Depois de um tempo, parei de ligar e esperava que ela me procurasse. Às vezes, se passavam dias sem uma palavra. As crianças notaram e perguntaram por que a mãe não ligava mais. Inventei desculpas, dizia que ela estava ocupada com um novo trabalho, mas via dor nos olhos delas. Então, teve a Amanda. Amanda era amiga de longa data da Stephanie. Foi uma das madrinhas do nosso casamento. Nunca gostei muito dela, havia algo nela que eu não conseguia explicar. Ela já tinha se casado e se divorciado 3 vezes, sempre com homens ricos, e parecia se orgulhar do quanto recebia de pensão e pensão alimentícia. Stephanie e Amanda eram próximas anos atrás, mas se afastaram quando Amanda se mudou. Como o destino quis, Amanda morava no mesmo estado onde Stephanie conseguiu um novo emprego. Quando fomos ajudar Stephanie a se mudar, Amanda apareceu para ajudar. Eu tinha esperança de que talvez ela tivesse mudado, e estava enganado. Ela rapidamente se tornou a principal conexão social da Stephanie na nova cidade. Isso me deixou desconfortável, mas tentei guardar para mim, para evitar outra briga. Em uma das nossas conversas, a cada vez mais raras, Stephanie mencionou que Amanda apresentou a um grupo de amigas, todas mães solteiras que viviam com generosas pensões dos ex-maridos. Do jeito que Stephanie descrevia essas mulheres, elas viam os ex-maridos como caixas eletrônicos. Se orgulhavam do quanto haviam conseguido extrair nos divórcios. Consideravam-se mulheres independentes, apesar da total dependência financeira dos homens que haviam deixado. Expressei meu desconforto com Stephanie andando com pessoas que viam o casamento como uma transação de negócios, não uma parceria. Stephanie defendeu elas, dizendo que eu não entendia suas situações. Chegou até a rir ao contar histórias de como manipulavam os ex-maridos. Aquela não era a mulher com quem eu me casei. Eu mal a reconhecia. Tudo chegou ao ápice numa ligação particularmente tensa. Stephanie estava elogiando Amanda, chamando-a de forte e independente por criar os filhos sozinha. Não consegui conter um riso sarcástico, sabendo que o estilo de vida da Amanda era totalmente bancado pelos ex-maridos. Isso provocou uma briga explosiva, onde meses de frustrações vieram à tona de ambos os lados. Stephanie me acusou de ter inveja do sucesso e das novas amizades dela. Eu retruquei que ela havia abandonado a família por um emprego e agora estava sendo influenciada por mulheres com valores questionáveis. A ligação terminou com Stephanie sugerindo que nos separássemos. Eu finalmente quebrei. Não consegui mais segurar. 6 dias se passaram sem qualquer contato. Me dediquei aos cuidados com as crianças e ajudar meus pais, tentando não pensar no estado do meu casamento. Então Stephanie ligou, dizendo que viria naquele fim de semana, com os papéis do divórcio. Quando ela chegou, parte de mim queria lutar pelo nosso casamento, lembrar a ela da vida que construímos juntos. Mas ao olhar para ela, vi uma estranha com o rosto da minha esposa, a mulher por quem me apaixonei, que chorou comigo quando meu pai foi diagnosticado, que segurou minha mão durante o parto dos nossos gêmeos. Ela se foi. O processo de divórcio foi surpreendentemente simples. Nosso estado não exige período de espera, e concordamos com quase tudo sem muitas discussões. Eu ficaria com a casa, teríamos guarda compartilhada dos gêmeos, que continuariam morando principalmente comigo, enquanto Stephanie manteria as visitas quinzenais. Combinamos verbalmente que, quando fosse hora de vender a casa, dividiríamos o valor. Os papéis foram assinados em uma semana. Explicar a situação para os gêmeos foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eles não entendiam por que a mãe havia se mudado e agora não compreendiam por que os pais não eram mais casados. Fiz o meu melhor para garantir que Stephanie e eu ainda os amávamos muito, e que isso nunca mudaria. Não tenho certeza se eles acreditaram. Depois do divórcio, a rotina permaneceu quase a mesma. Stephanie visitava a cada 2 fins de semana, levando as crianças para a casa dos pais dela. Ocasionalmente, passávamos um tempo todos juntos, pelo bem das crianças, mas na maior parte das vezes evitávamos interação direta. As crianças ficaram confusas, mas aos poucos se adaptaram. Durante as visitas, tentei focar no lado positivo. O tratamento do meu pai estava mostrando resultados promissores. As crianças iam bem na escola apesar da turbulência em casa, e eu estava conseguindo manter tudo sob controle, mesmo que por um fio. Mas todas as noites, depois de colocar as crianças para dormir, eu sentava sozinho na sala, cercado por fotos de família de tempos mais felizes, e me perguntava como foi que chegamos até aqui. Atualização: já faz um mês desde que o divórcio foi finalizado e ainda estou tentando me adaptar a essa nova realidade. As últimas semanas seguiram a mesma rotina: cuidar das crianças, ajudar meus pais, trabalhar, tentar manter tudo funcionando. Os últimos exames do meu pai mostraram alguma melhora,
o que tem sido o único ponto de luz em tudo isso. Na noite passada, algo inesperado aconteceu. Eu estava prestes a ir para a cama quando o telefone tocou. Era Stephanie. No começo, achei que fosse sobre as crianças, mas, ao atender, só ouvi choros. Ela estava absolutamente histérica. Mal conseguia formar frases coerentes. Levaram vários minutos até que ela se acalmasse o suficiente para falar. O que ela me disse me deixou atônito. Ela disse que havia cometido o maior erro da vida dela ao forçar o divórcio. Admitiu que estava completamente errada sobre tudo. O emprego, a mudança, os novos amigos. O emprego que parecia tão promissor estava desmoronando. A empresa havia exagerado muito sobre sua estabilidade financeira durante o processo de recrutamento. Agora, estavam implementando cortes salariais significativos, e Stephanie estava ganhando pouco mais do que ganhava em nossa cidade natal, apesar do custo de vida mais alto em sua nova cidade. Mas não foi isso que motivou sua ligação. Stephanie confessou que, após o divórcio, Amanda e suas amigas a incentivaram a voltar a namorar. Elas a colocaram em encontros às cegas e ajudaram a criar perfis em aplicativos de namoro. Ela admitiu ter tido vários relacionamentos casuais que a deixaram se sentindo vazia e patética. Disse que nenhum desses homens a fazia sentir o que sentia comigo, nem mesmo durante nossas piores brigas. Quando ela reclamava para as amigas sobre se sentir sozinha, elas descartavam suas preocupações, dizendo que aquilo passaria e que ela só precisava encontrar o cara certo. Mas Stephanie começou a enxergar através da fachada delas. Aquelas não eram mulheres fortes e independentes, eram amargas e manipuladoras, usando homens para ganho financeiro enquanto fingiam ser autossuficientes. Ela sentia uma saudade terrível de nossos filhos. As breves visitas de fim de semana não eram suficientes, e ela odiava voltar para seu apartamento vazio todo domingo à noite. Sentia falta da nossa casa, da nossa rotina, até dos meus pais. Percebeu tarde demais que o que havia jogado fora não era apenas um casamento, mas uma família e um sistema de apoio que levou anos para ser construído. Enquanto Stephanie desabafava, uma mistura complexa de emoções me invadiu. Parte de mim queria confortá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas uma parte mais forte lembrava dos meses de brigas, da candidatura secreta ao emprego, dos papéis do divórcio entregues sem aviso. Lembrava de estar sentado com nossos filhos confusos, tentando explicar por que a mamãe não voltaria mais para casa. Quando ela finalmente perguntou se havia alguma chance de tentarmos de novo, se eu consideraria uma reconciliação, não consegui me conter. Disse que ela havia feito sua escolha quando aceitou aquele emprego, e novamente quando me entregou os papéis do divórcio. Lembrei como ela ridicularizou minhas preocupações com meu pai, como riu das manipulações que suas amigas faziam com os ex-maridos. Disse que ela deveria procurar Amanda e suas novas amigas em busca de apoio, não a mim. Afirmei que as crianças e eu estávamos bem sem ela. Num momento de pura raiva, até ameacei pedir a guarda total, sabendo quanto isso a machucaria. Depois desliguei e bloqueei seu número. Quase imediatamente me arrependi da dureza das minhas palavras, mas não consegui me obrigar a desbloqueá-la. Por semanas, eu vinha mantendo tudo de pé para todo mundo, meu pai doente, minha mãe preocupada, meus filhos confusos. Pela primeira vez, não consegui encontrar forças para ser a pessoa mais sensata. No dia seguinte, recebi uma ligação dos pais de Stephanie. Sempre foram gentis comigo, mesmo durante a separação e o divórcio. O pai dela não mediu palavras. Disse que, embora entendesse minha raiva, Stephanie estava em um estado terrível. Ela se arrependia de tudo e falava em pedir demissão e voltar para casa, mesmo sem qualquer garantia de reconciliação. Disse que minha resposta parecia ter sido feita para puni-la, não para lidar com a situação. As palavras dele me atingiram. Será que eu tinha sido cruel sem necessidade? Estava tentando punir Stephanie por ter me machucado? Não tinha respostas claras. Tudo o que eu sabia era que, em 2 dias, Stephanie viria para sua visita regular com as crianças, e eu não fazia ideia de como encará-la depois da nossa última conversa. Os gêmeos estavam animados com a visita da mãe, alheios ao turbilhão entre nós. Enquanto os observava fazendo desenhos para dar a ela, me perguntei o que era o certo a se fazer, não só por mim, mas por todos nós. Meu pai, apesar do estado debilitado, notou minha distração durante minha última visita. Não pediu detalhes, mas me lembrou de algo que havia me dito quando Stephanie e eu começamos a namorar. E a vida é curta demais para guardar rancor, mas também preciosa demais para ser vivida com quem não te valoriza. Venho refletindo sobre essas palavras desde então. Agora estou aqui, na véspera da visita de Stephanie, tentando decidir como seguir em frente. Devo manter minha decisão de afastá-la? Devo considerar seus arrependimentos e a possibilidade de reconciliação? Ou devo focar apenas em estabelecer um relacionamento saudável de coparentalidade pelo bem das crianças? Não sei o que o amanhã trará, mas, pela primeira vez em meses, permito-me reconhecer que não existem respostas simples aqui. Não há vilões ou heróis claros, apenas pessoas que cometeram erros, tentando descobrir como seguir em frente. Atualização: Stephanie chegou ontem para o fim de semana com as crianças. Desde o momento em que entrou pela porta, ficou claro que ela vinha passando por momentos difíceis. Suas roupas estavam largas, e havia olheiras profundas sob seus olhos. As crianças correram para ela como sempre faziam, mas nem mesmo a empolgação delas conseguiu mascarar a tensão no ar. Após os cumprimentos iniciais, esperei que ela levasse as crianças para a casa dos pais, como de costume. Em vez disso, ela perguntou se poderíamos conversar depois que as crianças fossem para a cama. Concordei, ainda que com relutância.
o dia passou lentamente. Mantivemos uma fachada de normalidade pelas crianças, trocando informações necessárias sobre projetos escolares e treinos de futebol. Aproveitei para resolver alguns assuntos enquanto Stephanie brincava com os gêmeos, grato pela chance de sair de casa por algumas horas. Quando voltei, Stephanie havia preparado o jantar, algo que ela não fazia desde antes do divórcio. Os gêmeos ficaram encantados com esse retorno à rotina antiga, tagarelando animadamente durante a refeição, enquanto Stephanie e eu comíamos em relativo silêncio. Depois de colocar as crianças para dormir, sentamos à mesa da cozinha. 2 xícaras de café entre nós, que nenhum dos dois tocou. Stephanie começou perguntando se eu lhe daria a chance de falar. Sua voz era firme, mais baixa, como se estivesse se esforçando para manter a compostura. O que se seguiu foi uma das conversas mais honestas que tivemos em anos. Ela pediu desculpas pelo egoísmo dos últimos 2 anos, reconhecendo que os problemas em nosso casamento começaram muito antes da oferta de emprego. Admitiu que priorizou suas ambições profissionais em detrimento das necessidades da nossa família, ignorando minhas preocupações com a saúde do meu pai como se fossem um incômodo, em vez da crise que realmente eram. Falou sobre o tempo que passou longe, descrevendo o vazio do seu apartamento e as interações superficiais com os novos colegas. Confessou que tentou namorar outros homens, mas cada tentativa apenas reforçou o que havia perdido. O estilo de vida que Amanda e as amigas glorificavam, pular de relacionamento em relacionamento, usando e descartando pessoas, não trazia felicidade, apenas distração temporária da solidão. Então, ela me contou algo que me pegou de surpresa. Havia pedido demissão e estava voltando para ficar mais próxima das crianças. Já havia encontrado um apartamento não muito longe da nossa casa e agendado entrevistas de emprego na região. Ela não estava pedindo para voltar nem reconciliação, só queria estar presente na vida dos filhos novamente. Também mencionou minha ameaça de pedir a guarda total. Sua voz tremeu ao pedir que eu não seguisse por esse caminho, prometendo ser uma mãe melhor daqui em diante. Assegurei que falei aquilo num momento de raiva e que não tinha planos de limitar seu acesso às crianças, desde que continuasse comprometida com o bem-estar delas. Quando a conversa se aproximou do fim, Stephanie se desculpou uma última vez. Disse que eu era um bom homem e prometeu trabalhar para se tornar uma pessoa melhor, não apenas pelos filhos, mas por si mesma. Havia algo agridoce em suas palavras. Não consegui evitar desejar que ela tivesse chegado a essas conclusões enquanto ainda estávamos casados, antes de tanto dano ter sido causado. Ela saiu logo depois, levando os gêmeos para passar a noite na casa dos pais, como planejado. Fiquei na porta observando o carro desaparecer pela rua e senti um inesperado senso de encerramento. A raiva que me movia por meses parecia ter se dissipado, substituída por uma aceitação silenciosa da nova realidade. No dia seguinte, quando Stephanie trouxe as crianças de volta, nossa interação foi civil, até calorosa em alguns momentos. Discutimos assuntos práticos relacionados à mudança dela e como lidaríamos com a transição junto às crianças. Pela primeira vez desde a separação, senti que estávamos realmente colocando os filhos em primeiro lugar, em vez de usá-los como peças em nosso conflito pessoal. Antes de ir embora, Stephanie mencionou que havia cortado relações com Amanda e as outras amigas que incentivaram o divórcio. Não as culpava por suas decisões, assumia total responsabilidade, mas reconhecia a influência negativa que elas tiveram em seu pensamento e prioridades. Atualização 3. Faz 4 meses desde minha última atualização, e muita coisa mudou nesse tempo. Stephanie realmente seguiu com o plano de voltar, pediu demissão, encontrou um apartamento a cerca de 15 minutos da nossa casa e conseguiu um emprego numa empresa de marketing local. O salário é menor do que antes, mas o trajeto mais curto permite que ela tenha mais tempo com os filhos. Estabelecemos um novo acordo de custódia. Os gêmeos agora passam tempo igual com os dois, alternando semanas. A transição foi mais tranquila do que eu esperava. As crianças parecem até gostar de ter 2 casas, encarando isso quase como uma aventura, em vez de uma ruptura. Elas são resilientes de uma forma que eu jamais imaginei. Os pais de Stephanie e eu nos reconciliamos completamente. Chegaram a pedir desculpas por terem interferido após a ligação dela, explicando que agiram por preocupação com a filha sem entender toda a situação. Têm sido incrivelmente solidários conosco enquanto navegamos esse novo normal, muitas vezes ajudando com os cuidados das crianças quando nossos horários de trabalho entram em conflito. Quanto a Stephanie e eu, nosso relacionamento continua decente, mas não chega a ser amigável. Nos comunicamos de forma eficiente sobre os filhos e questões logísticas, mas não compartilhamos assuntos pessoais nem passamos tempo juntos além do necessário para a coparentalidade. Não há mais animosidade entre nós, apenas um reconhecimento silencioso de que nossos caminhos se separaram. A saúde do meu pai melhorou significativamente. Está em remissão, embora os médicos estejam cautelosamente otimistas, sem declará-lo livre do câncer. Ele tem mais energia e voltou a muitas das atividades normais, inclusive passar tempo com os netos. Vê-lo se recuperar foi o maior presente de tudo isso. Também comecei a fazer algumas mudanças na minha vida. Com mais tempo para mim nas semanas em que os filhos estão com Stephanie, entrei num grupo comunitário local que realiza trabalhos voluntários. Tem sido revigorante, depois de meses de isolamento. A casa que antes parecia vazia sem Stephanie e as crianças agora é um espaço verdadeiramente meu. Reorganizei os móveis, pintei paredes e a deixei com a minha cara. Quando as crianças estão aqui, é cheia de energia e caos. Quando estão com a mãe, se tornou um refúgio tranquilo.
e não mais um lembrete do que foi perdido. Stephanie manteve distância de Amanda e das outras amigas. Certa vez mencionou, durante uma entrega das crianças, que Amanda tentou contato várias vezes, mas ela recusou. Disse isso sem drama, nem orgulho, apenas como uma atualização factual sobre alguém em comum. Tivemos uma conversa difícil sobre vender a casa, parte de um acordo verbal durante o divórcio. Após muita discussão, decidimos adiar qualquer decisão até que as crianças estejam um pouco maiores. A estabilidade de manter o lar da infância parece mais importante agora do que os benefícios financeiros da venda. Olhando para o último ano, é difícil conciliar o quanto tudo mudou. Um casamento terminou, um pai quase morreu, vidas foram viradas do avesso, e, ainda assim, de algum modo, todos nós, eu, Stephanie, os gêmeos, meus pais, aterrissamos num lugar que funciona. Não é perfeito, nem o que planejamos, mas é funcional, e cada vez mais tranquilo. Não vou fingir que não há dias difíceis. Ver os gêmeos partirem para uma semana com a mãe nunca fica mais fácil. Feriados e aniversários têm um peso diferente. E, às vezes, tarde da noite, ainda me pego olhando fotos antigas da família, imaginando um universo paralelo onde as coisas deram certo. Mas esses momentos se tornam menos frequentes com o passar do tempo. Na maior parte dos dias, estou focado no presente, ajudando com lição de casa, indo a jogos de futebol, preparando refeições, visitando meus pais. As rotinas da vida, que antes pareciam irremediavelmente quebradas, reformaram-se em novos padrões. Se aprendi algo com tudo isso, é que a vida raramente segue o caminho que esperamos, e as pessoas raramente agem exatamente como imaginamos, inclusive nós mesmos. O melhor que podemos fazer é nos adaptar, tentar não carregar o peso dos erros do passado por tempo demais, e lembrar que sempre há várias versões de cada história. Por enquanto, estou levando um dia de cada vez, construindo uma vida que funcione para meus filhos e para mim, encontrando momentos de alegria onde posso, e olhando para frente, sempre que possível.